Gnosticismo foi uma vertente histórica do cristianismo primitivo que defendia uma visão radicalmente dualista da existência. Seus seguidores acreditavam que o mundo material foi criado por uma entidade maligna, que geralmente identificavam como demiurgo e não por um Deus verdadeiro. Essa seria uma divindade que rege o mundo e as nossas vidas, alguém mal intencionado e, em última instância, estúpido. E por isso a salvação humana não seria alcançada através de ritos externos, da adesão a credos ou mesmo da obediência a uma hierarquia clerical, mas por meio de uma experiência mística e direta com o verdadeiro princípio divino, diziam eles. Essa experiência se chamava gnosis, que é um termo que significa conhecimento. E esse conhecimento não seria um conhecimento intelectual, como foi para os platonistas, mas um tipo de iluminação espiritual, uma revelação da centelha divina aprisionada dentro de cada indivíduo que permitiria a libertação da corrupção deste mundo onde vivemos, mundo material. Gnosticismo é um produto dos séculos I a IV da Era Comum e do Império Romano do Ocidente, quando o movimento cristão ainda era jovem, diversificado e desprovido de sua estrutura unificada. Ainda não existia um cânone fixo das escrituras, uma Bíblia sagrada, por exemplo, um credo universal, instituições estabelecidas como a Igreja Católica ou uma hierarquia clerical claramente definida. O cristianismo aqui é melhor entendido como um campo de disputa interpretativa onde diferentes grupos se estapeavam para definir o que significava ser um seguidor de Jesus Cristo. E há registros de agrupamentos cristãos que tinham um evangelho só, vamos dizer, o Evangelho de Marcos, mais uma porção de livros proféticos judaicos, que hoje compõem o nosso Velho Testamento, e umas 2 epístolas de Paulo só. E além disso, para tornar a nossa análise historiográfica ainda mais interessante, às vezes eles tinham livros que hoje não são reconhecidos como parte da Bíblia. E você ia lá e viajava 20, 30 quilômetros e uma outra congregação de pessoas que se denominavam cristãs tinham 10 evangelhos diferentes, contendo versões da história de vida de Cristo que a gente nunca ouviu falar. Isso, mais uma porção de textos gnósticos, que dali a um século a Igreja Católica chamaria de heresias. Identificariam como doutrinas de diferentes grupos, os setianos, os valentinianos e mais tarde os cátaros. E as interpretações de questões básicas da teologia variavam muito como consequência, e quanto mais tempo passava, mais heterogêneo o cristianismo se tornava. Para todos os fins, foi nesse cenário que o gnosticismo emergiu como uma corrente teológica com tanto direito de se autodenominar cristã quanto qualquer outra. E os gnósticos não queriam ser uma dissidência. O próprio nome gnóstico foi dado posteriormente por católicos. Antes, eles se entendiam como detentores da verdadeira mensagem do Messias. Em suma, os conceitos de ortodoxia e heresia ainda não estavam solidificados e tiveram que ser inventados quando veio a instituição católica, ligada ao poder político do Império Romano do Ocidente, que impôs, aí sim, uma unificação doutrinária. A teologia gnóstica era fundamentada em um dualismo radical conhecido como anticosmismo. Isso significa que os gnósticos se posicionavam contra o universo supostamente ordenado pela razão, que é o cosmos para o platonismo, e eles entendiam que a matéria e o divino eram coisas antagônicas. E até aqui eles estão próximos às doutrinas medioplatônicas. A espiritualidade genuína, portanto, não consistia em buscar harmonia com um mundo intrinsecamente defeituoso, muito menos com o Deus criador do Gênesis, visto por eles como uma entidade inferior e enganadora. Isso escandaliza uma porção de gente hoje, mas todo o Velho Testamento para os gnósticos devia ser interpretado ao contrário. Ele era o livro da perspectiva do inimigo e de um povo que adorou um picareta cósmico.
Pelo contrário, a verdadeira jornada espiritual seria uma fuga dessa prisão terrestre, um despertar para a divindade transcendente que reside oculta no interior do ser humano, uma centelha divina que Cristo veio revelar. Parte dos livros gnósticos são elaborações da sua cosmovisão por meio de uma reinterpretação profunda dos mitos compartilhados pelos primeiros cristãos. O mito da criação começa com o que eles chamam de Deus verdadeiro, que é um ser tão perfeito e incompreensível que está além de qualquer limitação ou descrição, como detalhado em textos como o Apócrifo de João, que diz: ele é ilimitável, insondável, imensurável, invisível, eterno, inefável e inominável. Essa é a teologia negativa típica dos neoplatônicos. Você fala sobre um princípio primeiro e misterioso do cosmos como um vazio gerador de multiplicidade. Ele é não finito, não mensurável, não perecível, porque a sua mente não consegue acessar o que ele de fato é, só o que ele não é. E desse ser supremo teria emanado espontaneamente o pleroma, que é a plenitude, a dimensão espiritual perfeita que equivaleria ao céu cristão. E dentro desse pleroma haveria uma série de entidades divinas que eles chamam de éons. A narrativa toma um rumo dramático quando surge Sofia, que é a sabedoria personificada para os gnósticos. Essa Sofia, num ato independente, gera um filho sem participação desse pai divino. Esse filho é o Demiurgo, uma criatura deformada e malevolente, frequentemente descrita com um corpo de serpente e uma cabeça de leão. Em algumas fontes você o encontrará com o nome Yaldabaoth, que segundo Gershon Scholem, a etimologia mais possível desse nome é Rei do Caos, isso veio do aramaico, mas mesmo os historiadores não conseguiram chegar a um acordo a respeito da origem desse nome. Yaldabaoth é expulso do pleroma e, na sua solidão e ignorância completa, ele cria o universo material onde a gente vive. E viu que era bom, diz o Gênesis, porque ele é estúpido. Na verdade, esse mundo não passa de uma cópia imperfeita e distorcida desse mundo espiritual, o pleroma, mas Yaldabaoth é incapaz de enxergá-lo. E essa é uma das razões de o mundo ser um vale de lágrimas e sofrimento, de más escolhas e de programação radiofônica ruim. O descompasso constitutivo do ser humano, que nós vemos claramente nos platonismos, aqui é reinterpretado de um ponto de vista religioso e moral. O mundo é mau e é fonte de toda a maldade. O bem existe para além dele, numa esfera divina que não o habita. E algumas versões do mito gnóstico proporão um panteão de criaturas. O Demiurgo não trabalha sozinho, mas ele é auxiliado por arcontes, ou governantes, que seriam tipo demônios, seres grotescos que impõem um regime de terror sobre a humanidade. Mas já que a humanidade foi criada com partículas da luz divina do pleroma e participam de Sofia, ela traz algo de divino aprisionado dentro de seus corpos materiais. Então há uma salvação possível, mas em geral os seres humanos são escravizados por seus desejos por força da ação de arcontes para tornar nossas vidas miseráveis. Afinal, como afirma o Evangelho de Filipe, o mundo veio à existência por um erro. Fecho aspas. A condição humana não é resultado do pecado original de um Adão e Eva da mitologia judaica, mas é uma queda, entre aspas, ocorrida lá no plano espiritual, antes mesmo da criação do homem e do mundo material. Não somos nós que somos entes caídos, no fundo nós somos produtos de um mundo defeituoso e nossa maior maldição é a ignorância de que há uma centelha divina habitando dentro de nós. E a esperança gnóstica reside na figura de Cristo também, que é meio uma personificação de uma pessoa histórica e meio um símbolo, ou um modelo de indivíduo iluminado para o resto da humanidade. Aqui a gente encontra diferenças entre vertentes desse movimento.
Porque Cristo não é de qualquer forma aparentado com o demiurgo criador do planeta Terra, mas antes é um emissário, um enviado do Deus verdadeiro e transcendente para descer na Terra, que só aparentemente tomou posse do corpo de um homem e percorreu o mundo ensinando o caminho para a gnoses. Mas ele próprio não é material, porque ser material negaria seu status divino. E se você fosse apertar a mão de Cristo na época que ele viveu, veria que ele é uma espécie de holograma imaterial. Essa é uma implicação muito curiosa desse anticosmismo dos gnósticos, que pode ser facilmente ridicularizada por nós, mas até aí, gente, ninguém também ressuscita dos mortos e ninguém nasce de uma virgem. Os ensinamentos desse Messias imaterial mostravam às pessoas a sua verdadeira origem e natureza divina. Então você, como outro ser humano com acesso à gnose, pode fazer o mesmo. Então, quando esse Jesus foi crucificado pelas autoridades terrestres, que na interpretação aqui eram agentes dos arcontes, o ser divino dentro dele abandonou o corpo mortal e não sofreu nada, dando provas da imortalidade de seu espírito e da sua invulnerabilidade a danos materiais. Então, pros gnósticos não existe a instituição do sacrifício, tampouco suas implicações para os rituais que compõem essa religião. Então, eles não têm nada de jejum, de castidade, de mortificação da carne, porque a salvação tem a ver com uma jornada de conhecimento e de um acentuar da sua fagulha divina. Não tem nada a ver com a sua parcela carnal. Dessa forma, Jesus Cristo se tornou um modelo gnóstico de uma nova era de iluminação. Como diz novamente o Evangelho de Filipe, aquele que alcança a gnoses, abro aspas, não é mais um cristão, mas é um Cristo, fecho aspas. As origens do gnosticismo é alvo de um debate aberto. Não existe consenso entre historiadores da Antiguidade Tardia a respeito disso. As teorias podem ser agrupadas em duas grandes escolas, mas você vai ouvir de tudo. A primeira teoria propõe que o gnosticismo surgiu fora do cristianismo, possivelmente em círculos judaicos ou platônicos dissidentes, e que só posteriormente teria adotado uma roupagem cristã quando essa já era uma religião dominante no século II para o III, lá no Império Romano. A segunda escola, que ganhou força com base em evidências mais recentes, argumenta que o gnosticismo brotou de dentro do próprio cristianismo e essas duas vertentes se misturavam no começo. Ele foi mais um desenvolvimento radical de ideias já presentes no final do século I da Era Comum. Um dado importante aqui é que todos os textos gnósticos, que nós possuímos pelo menos, são explicitamente cristãos. E os escritores antigos que os criticavam, que os chamados heresiólogos, como Irineu de Lyon, sempre os trataram como uma corrupção da doutrina cristã, e não como uma seita externa ou pagã. Então, se houvesse a suspeita de uma origem não cristã, certamente esses críticos a teriam usado para desacreditar ainda mais os gnósticos, como eles viviam fazendo, falando de outras crenças do Império Romano, mas não foi o caso. Então, até mesmo o filósofo Plotino e seu pupilo Porfírio, que criticaram os gnósticos no século III por suas distorções da doutrina do platonismo, referiam-se a eles como cristãos, e não os diferenciavam dos que, pouco tempo depois dali, estariam reunidos sob o poder da Igreja Católica. Então, tudo isso indica que o uso das doutrinas platônicas pelos gnósticos não era algo incomum, uma vez que o cristianismo primitivo como um todo dialogava intensamente com filosofia grega, e o fazia especialmente com o platonismo para elaborar seu pensamento teológico. Então deixa eu falar sobre a conexão entre o apocalipticismo judaico e a evolução interna desse movimento. Para entender como o gnosticismo pode ter surgido no seio do cristianismo, ajuda bastante a gente olhar para a evolução das esperanças escatológicas desses primeiros seguidores de Jesus. Escatologia aqui é a doutrina segundo a qual existe uma narrativa imposta pelo divino para a raça humana
e para o mundo como um todo. É nessa área da teologia que a gente discute o fim do mundo, por exemplo, a salvação de certa forma e a danação das almas, etc. Então não existe escatologia neoplatônica, embora o neoplatonismo tenha se vertido em algo próximo de uma religião. E essa foi uma inovação de fato trazida pelos hebreus, derivada da teologia da aliança para as religiões diversas do Império Romano. E pois bem, o Jesus histórico, de acordo com o consenso acadêmico, foi um de vários profetas apocalípticos judeus. Ele pregava que o fim da era presente e a inauguração de um reino de Deus físico e terrestre ocorreriam na geração dos seus ouvintes, como atestam passagens do Evangelho de Marcos 8, 38 até 9, versículo 1. E eu o cito, deixo o trecho em grego na tela e você decide como você vai interpretar. Dizia-lhes também, : em verdade vos digo que dos que estão aqui, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Isso é Marcos, capítulo 9, versículo 1. A posição dos teólogos que trabalham a partir do texto original é de que Cristo, Marcos e Paulo foram profetas do apocalipse iminente. Cada um deles morreu e essa expectativa não se cumpriu. Gerações e gerações dos ouvintes de Jesus Cristo morreram e o mundo não acabou. E as comunidades cristãs tiveram que reinterpretar radicalmente essa mensagem. E foi um período de provação que moldou o formato que o cristianismo acabou tomando. Porque por quase um século o cristianismo foi um movimento morno, decrescente, e de fato os livros que compõem essa doutrina tiveram que ser escritos depois da crucificação como uma tentativa de revitalizar o culto em torno dessa figura messiânica específica. Não existe um só livro escrito por quem tenha conhecido Jesus Cristo histórico e constatado que de fato ele existiu. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não foram escritos pelos 12 discípulos originais. O fato deles serem nomeados a partir de alguns deles confunde alguns fiéis sem treino em teologia e doam a esses textos uma autoridade histórica que no fundo é inexistente. Um dia a gente vai falar mais a respeito. Homens do século II e III, como Atanásio, Irineu, etc., propuseram uma organização canônica da Bíblia e colocaram o Evangelho de João como a palavra final sobre a vida de Cristo, justamente esse último e mais tardio dos evangelhos, porque esse livro traz uma reinterpretação mais convincente de que, veja bem, vida e morte nas falas de Cristo são metáforas, na verdade, para a vida espiritual e para a morte espiritual. Então, aquele trecho de Marcos sobre alguns de vocês vão ver o fim do mundo antes de morrer, não tem nada a ver com a morte biológica, mas custou para a nossa comunidade entender essa mensagem porque os planos de Deus são misteriosos, etc. É basicamente esse o argumento de João. Fiquemos com esse dado para pensarmos em um primeiro momento formativo da teologia cristã. Porque houve um processo de reinterpretação da mensagem profética original e ele durou mais de uma geração. O autor de João estava escrevendo já por volta do ano 90 até 95 depois da Era Comum. E na minha leitura, esse é o evangelho que mais se mescla com doutrinas gnósticas. E é por isso mesmo que estudantes de teologia convictos do cristianismo não deveriam empurrar o gnosticismo de lado como uma curiosidade histórica extravagante somente. Que algumas ideias desses grupos, na verdade, salvaram a doutrina cristã e permitiram-na se reinterpretar convincentemente perante uma comunidade de fiéis que já estavam desmotivada com a falta de entrega de promessas proféticas. A crise, em resumo, era: passou-se quase um século e nada do reino de Deus, nada do fim do mundo. Para o autor de João, o reino de Deus deixa de ser um evento futuro e material para se tornar uma realidade espiritual e presente, sempre presente, acessível no momento em que você crê em Jesus. Então dá uma olhadinha em João 3,36, João 5,24.
O termo para crer, esse ato de ter fé em alguma coisa, como você deve ter imaginado, é aquele antigo termo platônico, pisteuo, que vem da palavra pistes e que é o termo relacionado à doutrina da pré-concepção intuitiva de uma verdade. O ato de crer é um ato de transformação da sua consciência, antes de tudo. Para o platonismo, essa transformação de consciência significava o reconhecimento da não prioridade da matéria e a essencialidade da esfera noética e de verdades filosóficas. Para o cristianismo joanino, é a convicção da doutrina ética e da cosmogonia revelada pelo Messias. E a grande questão é, não existia uma doutrina ética e cosmogonia una para os gnósticos e cristãos primitivos ainda. Cada grupo acabava veiculando uma diferente sem saber, e essa foi a segunda briga generalizada nessas comunidades do Império Romano até a formalização da Igreja Católica. Há quem argumente que esse é um dos principais motivos para existir um esforço de formalização da Igreja Católica. Eu volto à interpretação de um autor do Evangelho de João como alguém imerso no ambiente do platonismo e do gnosticismo da época. Esse camarada se refere a Cristo como Logos em João 1:1, afinal, reconta uma versão do mito da caverna de Platão, em que o Messias entra no mundo de escuridão e caos como uma luz, que a partir de então tudo iluminará. As metáforas do gnosticismo também são recorrentes nesse livro. A própria gnose é também uma revelação expressa como uma iluminação, como um esclarecimento de conceitos antes obscurecidos. E com isso eu não quero dizer que o autor do Evangelho de João fosse um gnóstico, mas ele habitava um ambiente conceitual eclético e soube se valer das ideias corretas para recuperar a coerência da doutrina no momento de crise. A maior diferença entre essa vertente joanina do pensamento teológico, o gnosticismo e o platonismo em voga, diz respeito à sua visão radicalmente negativa do mundo terreno. Diferente do caso do platonismo, aqui você não tem acesso ao divino por meio da sua razão, pois o mundo jaz no maligno, diz 1 João 5,19. O mundo é mau, em outras palavras, e a sua lógica é uma distorção da verdade divina, não uma mera hipóstase imperfeita. E por isso, a fonte de comunicação entre o divino e o humano deve ser inspiracional, ela deve ser o oposto do racional, porque o racional está ligado ao seu cérebro, cérebro é matéria, matéria é ruim. Então qualquer interação científica com este mundo e sua história será vista com desconfiança por um gnóstico. Você tem que sentir o divino. E o termo grego usado aqui é novamente pisteo, um termo da teoria do conhecimento que consiste numa intuição racional que doa estabilidade aos conceitos. Então, para os gregos, você acredita que 2 mais 2 igual a 4, porque sua experiência, sua intuição aritmética adquirida te apontam que 2 mais 2 igual a 4. Existe uma certeza nesse resultado. Isso é pistes na epistemologia do médio e do neoplatonismo. Mas com João e os gnósticos, ela assume uma roupagem irracionalista e é reinventada como esse sentimento vago que a gente chama de fé. Pistes virou fidei no latim, fidei virou fidelidade e fé nas línguas neolatinas. Essa é uma espécie de pronoia espiritual que inexiste na maioria das religiões mundiais, aliás. Então, fé não é um sentimento natural ao ser humano, ela é antes parte da cultura do cristianismo. E se você andar um pouquinho pelo mundo e estudar a religião das outras pessoas, você vai ver que existem várias religiões indígenas da Ásia, do Pacífico e da África que não têm o conceito de fé. Essa noção começou a ser formulada no final do século I, no mundo mediterrâneo. Em suma, enquanto os profetas do Apocalipse judeus acreditavam que a época atual era má, mas o mundo era basicamente bom e seria restaurado, tanto o Evangelho de João quanto o gnosticismo apresentam o mundo como intrinsecamente hostil à esfera divina. Base para isso é João 1,10,
João 15:18, João 17:25. A primeira epístola de João vai além ainda. Ela vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. E aqui a gente já encontra em forma embrionária o anticosmismo, que seria a marca registrada dos gnosticismos posteriores também. Porque, como eu falei, o gnosticismo vai até o século IV, até ele ser extirpado pela Igreja Católica. Próximo passo lógico foi identificar o Criador deste mundo também como intrinsecamente mau. E o autor do Evangelho de João, é claro, não foi tão longe no argumento. Se o mundo é mau, seu Criador tem que ser mau ou, no mínimo, profundamente incompetente no serviço que ele prestou. Essa crítica à lei mosaica não é uma exceção no primeiro cristianismo. E o fato de alguns cristãos atuais ostentarem símbolos do judaísmo ou do Estado de Israel vai diretamente contra o caráter dissidente desse movimento no momento que ele surgiu. O exemplo clássico aqui é do apóstolo Paulo em Gálatas 2:21, que argumenta que se a salvação viesse pela lei, a lei com L maiúsculo, então Cristo morreu inutilmente. Ou seja, o cristianismo foi uma subversão completa dos princípios mais elementares do judaísmo. Os gnósticos estenderam essa crítica ao próprio legislador, ao Deus do Antigo Testamento, que foi afinal quem forneceu as leis às figuras mitológicas dos patriarcas hebreus que a gente conhece. E Cristo, portanto, não poderia ter vindo desse Deus, mas do princípio abstrato, até então desconhecido, embora intuído, um ser transcendente que não pode sequer ser nomeado. A estrutura do mito gnóstico só faz sentido no contexto de uma religião que preserva o Antigo Testamento como um referencial mitológico, mas busca limitar o seu valor para propor uma nova revelação. Deixa eu fazer um adendo aqui, porque os mitos gnósticos são interessantíssimos por si só. Eles são doutrinas muito diferentes de tudo que nós recebemos em ambientes de cultura cristã, que mostram bem a mescla entre o tipo de mitologia greco-romana em veiculação no Império Romano e a sua mescla com mitologias de outras culturas, inclusive a judaica. E a cosmologia gnóstica também lida com criação, com queda e salvação. Os temas são muito comuns, mas ela parte de uma inversão do livro do Gênesis. Mais do que uma narrativa blasfema, o mito gnóstico da criação era uma tentativa séria de responder a algumas perguntas fundamentais da condição humana que se mesclaram há séculos de debates filosóficos dentro da própria Igreja Católica. Alguns gnósticos foram uma espécie de teólogos cristãos e deixaram sua marca nas questões perenes dessa visão de mundo. Exemplos de questionamento que eles fizeram. Por que o mundo é repleto de sofrimento? O que podemos fazer para transcender nossa miséria? Essa sensação de deslocamento que muitos sentimos seria um sinal de que nosso verdadeiro lar não está nesse mundo material, nos nossos corpos físicos? Então, o mito gnóstico acaba fornecendo respostas complexas para isso, articulando que a queda não ocorreu pela desobediência humana, como mencionei, mas por erro no próprio plano divino, muito antes da criação do mundo como conhecemos. O mito da criação segundo o apócrifo de João. A história começa não com a criação do mundo material, mas com a descrição do Deus verdadeiro, o Pai com P maiúsculo, como um ser absolutamente transcendente. Esse ser perfeito, envolto por águas espirituais luminosas, ao contemplar seu próprio reflexo, vê surgir Barbelo, a mãe, também chamada de Pronoia, que é a previsão, que vocês sabem é o conceito platônico do qual falei no último episódio inteiro quase. Barbelo, mãe ou Pronoia, seria uma contraparte feminina desse Deus e o seu primeiro pensamento, diz o texto. E pois é, na ontologia platônica, refletir sobre uma coisa já impõe uma divisão ontológica. Porque você tem, por um lado, aquele que pensa, por outro lado, a coisa que é pensada.
Então, se no início existe só esse Deus, quando ele pensa em algo, o pensamento brota da sua essência como se fosse uma bolha de diálogo de desenho animado, sabe? Então, isso já se constitui como um segundo ser. E quem leu Enéas 6 de Plotino se deparou com essa ideia em várias instâncias. Para os gnósticos, os vários éons que compõem a realidade múltipla da esfera celestial são brotações, por assim dizer, da mente desse Deus inefável e da sua esposa, a mãe. E essa esposa, a tal Barbelo, pede e recebe do Pai os atributos de presciência, incorruptibilidade, vida eterna e verdade. Então ela também é boa. Onde há dois seres, tem que ter uma relação simbiótica paralela à relação sexual. E da união entre o pai e Barbelo nasce o filho, Autogenes, identificado como Cristo. Uma série de emanações divinas, ou éons, surgem desse nascimento, formando o tal do pleroma, que é a plenitude ou o céu, a dimensão espiritual perfeita. Entre esses éons estão os 4 luminares, Harmozel, Oroyael, Daveithai e Eleleth. Cada um está associado a outros éons. E o último éon a emanar foi Sofia, a sabedoria, associada ao luminal Eleleth. E, assim, não me pergunte sobre essas entidades derivadas. Pequena parte dos textos gnósticos que sobreviveram muitas vezes chegaram a nós como citações de quem estava criticando esses textos. De padres da igreja como São Irineu, que estavam caçando hereges da fé católica e davam exemplos em longas citações das doutrinas absurdas e blasfemas dos camaradas como o autor de Apócrifo de João. E São Irineu reviraria no túmulo ao saber que eu e a minha fonte fomos ler os seus textos só para retirar citações gnósticas, mas é isso que a gente está fazendo. Como se tratam de citações, muitas vezes alguns detalhes delas ficam mal explicados. Então eu não achei nada de muito substancial sobre esse tal de Eleleth, Daveithai, etc. Eu acho que não importa, dá pra gente entender o mito como um todo. Mas eu achei algo sobre Sofia. Eu quero falar sobre a queda de Sofia e o nascimento do Demiurgo. O ponto central dessa narrativa é o ato impulsivo de Sofia, que é paralelo a ideias do pecado original na doutrina judaica anterior. Desejando gerar um ser por sua própria conta, sem a participação do seu parceiro divino e sem a aprovação do pai, a Sofia dá à luz a um filho deformado e ignorante, que é o Demiurgo. E é interessante que o termo Demiurgo foi cunhado por Platão no Timeu, para designar um ser divino, e Demiurgo no fundo significa artesão ou construtor na língua grega. E esse ser é descrito como uma criatura monstruosa, com um corpo de serpente e cabeça de leão, cujos olhos brilhavam como relâmpagos. Talvez sugerindo uma representação simbólica de que ele estava sendo assolado por paixões irracionais e descontroladas. E tomada pelo medo e pela vergonha, Sofia expulsa essa criatura do pleroma, envolve-a numa nuvem brilhante e coloca-a num trono. É ela quem dá o nome de Yaldabaoth, que é o rei do caos, como eu falei, mas também essa criatura passa a ser conhecida como Samael, o deus cego, ou Saklas, o tolo. E sozinho e ignorante das suas origens, Yaldabaoth proclama com arrogância: "Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim", ecoando as frases do Gênesis. Então ele gera os 365 arcontes, um para cada dia do ano, seres demoníacos que o ajudarão a administrar a criação da pior forma possível, que vão infernizar a sua e a minha vida. E os evangelhos canônicos, por exemplo, falam de um governante e usam o termo arconte deste mundo. Isso é João 12:31, João 14:30 e 16:11. Além de afirmar que o mundo inteiro jaz no maligno, como eu disse. Na interpretação gnóstica, aqui não se trata de governantes como políticos, e em muitas traduções da Bíblia eu já vi isso traduzido como príncipe, que é uma tradução desastrosa.
Se trata, na verdade, de demônios operando nos bastidores da vida humana. A criação do mundo material e da humanidade. Yaldabaoth, possuindo dentro de si uma memória imperfeita do pleroma, cria um mundo material como uma imitação distorcida do mundo espiritual. Ao avistar a imagem do Adão celestial, que é Pigieradamas na versão dos textos, ele e os arcontes decidem criar um ser humano. E há vários mitos de criação do homem no gnosticismo. Eu vou explicar só um deles. Nele, o plano dá errado. A criatura permanece inanimada no chão, ela não levanta, como um monte de barro. Mas seres benevolentes lá do pleroma instruem esse demiurgo a soprar o seu espírito no rosto de Adão. Yaldabaoth obedece, e ao fazê-lo, ele liberta involuntariamente o poder divino de Sofia, que entra em Adão, dando-lhe vida. E imediatamente Adão se mostra mais sábio e mais espiritual do que o seu próprio Criador. E ele e seus descendentes poderão acessar esse plano divino, o plano noético, e não o Deus estúpido e arrogante e seus arcontes. E por intermédio de Sofia, nós, seres humanos, nos tornamos o cérebro da natureza e do mundo físico. Nós somos a única fagulha de gnose e sabedoria em toda a materialidade, mesmo que alguns resolvam viver suas vidas estupidamente, igualzinho o demiurgo. Ciumentos, os arcontes veem isso e tornam Adão mortal. Eles tornam seu corpo sujeito à decadência e o atiram no jardim do Éden, que é um paraíso cheio de tentações materiais que servirão para distraí-lo de sua verdadeira natureza divina. Eles extraem parte da sua sabedoria para criar Eva, que Adão reconhece como a sua contraparte espiritual. Instigados por Cristo, Adão e Eva comem do fruto da gnose, tornando-se ainda mais superiores aos seus criadores. E furiosíssimo, Yaldabaoth violenta Eva e a expulsa o casal do jardim. E você ouviu direito. Deus abusa sexualmente da primeira mulher, e dessa violação nascem Caim e Abel, também chamados de Yahvé e Elohim, enquanto da união consensual de Adão e Eva nasce Seth, que é o portador da linhagem espiritual iluminada. Para apagar essa luz, Yaldabaoth força Adão, Eva e Seth a beberem da água do esquecimento, e de novo, isso é Platão. A gnose, porém, permanece latente na humanidade, aguardando um Salvador Cristo para reativá-la. Eu espero que você não tenha se cansado, porque agora a gente vai acrescentar ao mito de Sofia e falar de como a sabedoria precisa cair para ser restaurada. Sofia é uma peça-chave aqui, que explica a doutrina da salvação da cosmologia gnóstica. A sua queda do pleroma não foi um ato de maldade, mas um erro estratégico. Um erro resultante de um desejo impulsivo de andar com as próprias pernas e agir independentemente da harmonia e do conselho divino. Então Sofia não é ruim. Ela é como se fosse uma criança pequena que tenta se aventurar a dar os primeiros passos sem o auxílio dos seus pais. Mas aqui, o seu ato introduz a deficiência e a imperfeição no cosmos. Após essa queda, Sofia é colocada de castigo numa região fora do pleroma, onde ela se arrepende profundamente do que ela fez, e o Pai, na sua misericórdia, promete restaurá-la à plenitude, uma vez que essa deficiência seja curada. O mundo vai ter que acabar para isso acontecer, mas antes que ele acabe, essa divindade vai enviar um emissário para trazer a mensagem da gnose para a humanidade. A personificação de Sofia tem fortes raízes na tradição judaica da sabedoria, a tal da Hokmah, como visto em Provérbios 8, por exemplo, onde a sabedoria com S maiúscula é descrita como uma mestra de obras ao lado de Deus durante a criação. E a doutrina cristã em si custa para explicar as descrições da criação da doutrina judaica antiga, porque essa religião não era um monoteísmo em sua fase inicial, a gente já falou sobre isso. Os gnósticos reinterpretaram essa figura à sua própria maneira, o que mostra que algumas obras do judaísmo eram sim lidas por eles com respeito e com reverência. É o caso de Provérbios inteiro. Então eles não eram 100% contra a herança judaica.
embora elas tenham transformado a sabedoria numa agente de uma queda pré-cósmica que explica a condição degradada do mundo. E para alguns valentinianos, que é um dos grupos gnósticos, a história de Sofia servia até mesmo como uma analogia para a jornada espiritual dos cristãos não gnósticos, que após a morte passariam por um período de purificação no reino de Sofia, que é uma espécie de purgatório, é claro, antes de poderem entrar no pleroma. E olha como a história é doida. O purgatório, como parte da doutrina católica, surgiu só entre os anos 1160 e 1180. Os valentinianos já tinham essa ideia no século II da Era Comum. Mais um mito. O pleroma e os éons. O pleroma é um termo gnóstico para o céu, como a gente falou, a realidade espiritual onde habita a perfeição e onde o tempo não existe. Os éons são as emanações divinas que o habitam, entidades semi-independentes que se constituem como extensões, vamos dizer, do próprio Deus. Para os valentinianos, há dezenas e dezenas de éons e um deles se chama nous, outro chama aletheia, que significa verdade em grego, outro pistis, que significa confiança ou fé. Então tem Macaria, que é a felicidade, e outro chama logos, que é o princípio racional universal. E longe de serem conceitos excêntricos, essas ideias estavam enraizadas no vocabulário teológico e platônico da época. Eu vou ter que voltar nelas quando eu falar de um texto do Pseudo-Platão chamado Definições. A palavra pleroma aparece no Novo Testamento a todo momento, na maioria das vezes em Colossenses e Efésios, e éon era um termo comum para seres ou reinos espirituais que às vezes são citados meio que à toa na Bíblia Sagrada e nunca mais são mencionados ou devidamente definidos. Pois é, isso acontece porque eles vêm da doutrina gnóstica, de uma vertente que foi descontinuada na tradição milenar do cristianismo. E o pleroma é descrito como uma hierarquia divina, centrada numa trindade primordial. Ela é o Pai, a Mãe, ou Barbelo, e o Filho, que é Cristo. Os outros éons emanam em pares masculinos e femininos sempre, refletindo a natureza complementar da realidade divina. E eles são os conceitos platônicos, vamos dizer. O objetivo último da gnose seria transcender a deficiência do mundo material e ser restaurada a plenitude divina. Então, aqui o céu não seria meramente um lugar por onde a sua vovozinha vai quando ela morre. Na verdade, ele é um estado de espírito alcançável somente com iluminação mística e rigorismo moral. Como afirma o Evangelho de Felipe, o que está dentro de ti é a plenitude, é o pleroma. Ou seja, o céu está dentro de você. A salvação era entendida como um preenchimento dessa falta interior pela graça divina, um retorno à unidade original. E nós vimos repetidamente que essa era uma das dimensões da soteriologia neoplatônica. A salvação é algo que ocorre nesta vida e te eleva a estados de espírito e de desligamento do mal do mundo que fazem sua vida valer a pena. Não é algo da vida após a morte. Tampouco existe um conceito de graça divina ou de sacrifício aqui. Deixa eu tentar dar uma conclusão para tudo isso. O mito gnóstico da criação é essencialmente um artifício mitológico que serve para discutir a origem do mal, a natureza decaída do mundo material e a jornada da alma de volta à sua fonte divina. Mas ela mostra ao mesmo tempo uma versão do cristianismo em que a solução para a vida humana não é a expiação de uma culpa adquirida, mas antes um despertar para o conhecimento, ou gnosis, que nos transforma em deuses. Ao menos revela a centelha divina dentro de cada um e traça o caminho de volta para a plenitude. Não existe vertente do esoterismo ocidental que não tenha bebido em alguma variação desse corpo mitológico. Da Ordo Templi Orientis à teosofia, da Thelema ao satanismo moderno, da Rosa Cruz à Nova Era, as marcas do gnosticismo nessas manifestações contemporâneas são inconfundíveis.
E desde o final do século XIX, a gente observa uma proliferação de estudos mais simpáticos a essa variante gnóstica da cristandade. Isso foi amplificado sobretudo com a descoberta arqueológica da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, no ano de 1945 só, que aumentou significativamente a quantidade de material textual de origem gnóstica. Esses códices, escritos em cóptico e datados principalmente dos séculos II ao IV, continham textos religiosos e filosóficos, inclusive evangelhos que nos fizeram entender melhor o surgimento do cristianismo canônico, como o Evangelho de Tomás e o Evangelho de Judas, e que forneceram informações cruciais para o estudo da religiosidade da Antiguidade Tardia. Antes disso, a gente sabia muito pouco sobre as doutrinas gnósticas, porque a vitória posterior do que se tornou a ortodoxia católica levou à marginalização e à supressão física dessas vozes. Textos gnósticos foram coletados e destruídos em massa, seus adeptos foram condenados à morte na época de caça aos heresiarcas. Então, antes de haver caça às bruxas e à Santíssima Inquisição, houve séculos e mais séculos de caça a doutrinas destoantes do catolicismo oficial, e seus principais alvos foram justamente agrupamentos gnósticos, já com a conversão do imperador Constantino e oficialização do cristianismo no Império Romano no século IV. Hoje, o gnosticismo desperta um renovado interesse não somente como uma religião para a qual as pessoas se convertem. Ele desperta interesse também como uma fonte de inspiração espiritual e intelectual. A sua ênfase na experiência direta com o divino, a sua crítica às estruturas de poder religioso e mesmo a sua metodologia complexa continuam a fascinar aqueles que buscam compreender as múltiplas possibilidades do pensamento religioso na antiguidade e as suas reverberações no mundo contemporâneo. Isso teria sido impossível sem as traduções da biblioteca de Nag Hammadi do cóptico e do grego para línguas modernas. Isso aconteceu só a partir de 1977, inclusive a gente tem isso em português. Você encontra essas obras reunidas em inglês e de graça na internet, num site chamado gnosis.org. E essa popularização resultou em uma ampla disseminação, em um esforço conjunto de muita gente. Existe uma eclésia gnóstica na França atual, uma igreja propriamente dita, criada por reformadores descontentes com os rumos da fé cristã, e eu cheguei a conhecer um cara que se define como gnóstico. Existem pessoas por aí que falam isso. Depois de 18 séculos, o gnosticismo voltou a expressar as convicções de um bocado de pessoas, e eles devem interessar alguns de vocês que estudam a história social das religiões. Para os próximos episódios, eu não sei se eu continuo com o gnosticismo e posto comentários de algum dos seus livros. Eu começaria com o livro de Judas, ou se eu vou para uma análise histórica do cristianismo primitivo e da arqueologia bíblica mesmo. Então me falem, por favor, o que vocês querem nos comentários. E até a próxima.